Oi pessoal, nessa aula eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula volume de poliedros. Tá lá na página 267 do livro de vocês, capítulo 11. Bom, a gente já calculou o comprimento de uma figura unidimensional, a gente já calculou a área de uma figura bidimensional e o perímetro dessa figura. Agora a gente vai pegar uma figura tridimensional e vai calcular o volume dessa figura, tá? A gente consegue, numa figura tridimensional, em um poliedro aqui, calcular o volume e também calcular a área de cada uma das faces. E somar todas, a gente teria a face total. Mas no nosso caso do sexto ano, é só o volume. E só prisma e cubos. Vamos lá. Só lembrando aqui algumas coisinhas com relação a polígono, que é bidimensional, e os poliedros, que são as figuras tridimensionais. Tá? O polígono, ele tem lados, que são os segmentos, e tem vértices, que são esses pontinhos aqui, as junções dos segmentos, tá? Dos lados. O poliedro, ele tem faces, tá? Normalmente a gente fala, ele tem tantos lados. Não, mas ele tem tantas faces, esse é o jeito correto. Os segmentos aqui a gente chama de aresta, os segmentos no polígono são lados, tá? Não confundam. E o ponto, que é a junção dos segmentos, também é vértice. Então vamos calcular o volume dos poliedros. Quando a gente calculava a área, a gente queria saber quantos quadradinhos de unidade de área cabiam na figura. Agora que a gente quer calcular o volume, a gente vai querer saber quantos cubinhos cabem dentro dessa figura. Então, cada cubo desse, ele tem uma unidade de volume. Se aqui está tudo em centímetro, então aqui ele vai ter 1 centímetro, 1 centímetro e 1 centímetro. Logo, ele tem 1 centímetro cúbico. Por isso que vem a palavra cúbico, vem do cubo mesmo. Então, nesse caso aqui, contar quantos cubinhos tem nesse prisma retangular aqui é contar quantas vezes ele vai caber aqui, quantas vezes vai caber aqui e quantas vezes ele vai caber aqui. Tá? A gente pode contar um por um. Esse seria o jeito demorado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Mas é claro que a gente sabe fazer isso de uma maneira mais rápida, né? A gente vai fazer 2 vezes 4 e a gente descobre quantos tem na base. 2 vezes 4 é 8. E 8 vezes 3, a gente vai descobrir quantos cabe nele ao todo. Então, tem 8 aqui na primeira camada, 8 na segunda e 8 na terceira. 8 mais 8 é 16, mais 8, 24. Tá? Basicamente, o que a gente faz? A gente multiplica todas as dimensões. Tá? Então, o volume dele vai ser 24 centímetros cúbicos, porque a gente propôs que cada unidade está em centímetro. Se não tiver a unidade de medida, a gente diz que é unidade de volume. Tá? 24 unidades de volume, ou unidade de comprimento ao cubo. Beleza, só que quando a gente está multiplicando aqui as medidas da base, a gente está calculando a área da base. Quando a gente faz 2 vezes 4, a gente está calculando a área de um retângulo que mede 2 por 4. E quando a gente multiplica pela altura, a gente tem o volume. Essa é a ideia do cálculo do volume de um prisma. A gente vai pegar a área da base e multiplicar pela altura. Tá? Um jeito simples de anotar isso é colocar assim, um A maiúsculo e um B minúsculo. A área da base vezes a altura. Tá? Mas basicamente, multiplica todas as dimensões. Beleza, e se o prisma retangular for, na verdade, um cubo? A gente vai usar a mesma lógica. A gente vai multiplicar as 3 dimensões dele. Só que, como vocês sabem, o cubo, todos os lados, as arestas têm a mesma medida. Tá? Então, aqui eu peguei um cubo que mede 3 por 3 por 3. Tá? Ele foi feito no GeoGebra. Ó. Esses aqui são os eixos do plano cartesiano que tem ali no GeoGebra. Como todas as medidas são iguais, a gente vai fazer L vezes L vezes L, que é a mesma coisa que L ao cubo, basicamente 3 ao cubo nesse caso. Tá? 3 ao cubo vezes 3 ao cubo dá 27. 27 unidades de volume,
porque a gente não considerou que elas estão em centímetros ou em metros, tá? Note que quando a gente multiplica 3 vezes 3, a gente tem a área dessa base aqui, ó, que seriam 9 quadradinhos. Dá até para ver eles aqui. Multiplicando por 3 da altura, a gente vai ter a área da base vezes altura. 3 vezes 3 vezes 3, que dá tudo na mesma, tá? Beleza, vamos praticar um pouquinho aqui. Aqui é uma figura bem simples. Qual o volume desse prisma retangular? Sempre vocês vão calcular volumes de prismas retangulares, tá? Quando não for um prisma retangular, vai ser um cubo, que também é um prisma, tá? Bem tranquilo. Basta você pegar as medidas e multiplicar. Nesse caso aqui, a gente tem 4 vezes 6 vezes 8. Precisa estar na ordem, ó, o Vzinho de volume, tá? 4 vezes 6 vezes 8. Precisa estar na ordem? Não, porque a ordem dos fatores não altera o produto, vocês já sabem disso. Beleza? Então, 4 vezes 6 a gente sabe que dá 24. E 24 vezes 8, 20 vezes 8 a gente sabe que dá 160. 4 vezes 8 a gente sabe que dá 32. E 160 mais 32, 192 centímetros cúbicos. Tá? Aqui a gente tem uma outra situação. Suponha que essa seja a planificação de uma caixa e a gente quer calcular o volume dela após ela fechada, né? Então, você tem que imaginar como que essa caixa vai ficar. Ela vai ficar algo mais ou menos assim. Essa parte aqui, você deve imaginar que ela vai ser a altura da caixa. Então, ela vai ter 3 centímetros de altura. Aqui ela vai ter 10 de comprimento e 8 de largura, tá? O que importa é que você tem que identificar quais são as 3 dimensões dessa caixa. Uma coisa, a gente pode falar comprimento, largura e altura. Tem gente que fala comprimento, profundidade e altura, enfim. Dá para chamar como você quiser, tá? Desde que você identifique bem quem são essas 3 dimensões. Então, para a gente calcular o volume aqui, vai ser a mesma coisa. A gente identificou que é 3 vezes 8 vezes 10. 3 vezes 8 dá 24, 24 vezes 10, só colocar mais um zero, centímetros cúbicos. Tá? Não esquece da unidade de medida de volume. Bem simplesinho assim. Tá? Outro problema. Um baú de caminhão com formato de prisma retangular tem 5 metros de comprimento, 2 de largura e 3 de altura. Uma empresa quer transportar caixas de formato cúbico, ou seja, com o formato de um cubo, com arestas de 1 metro. Tá? Para quem não sabe, o baú do caminhão é essa parte aqui. Ó. Ela tem o formato de um prisma retangular. A pergunta é, quantas caixas de 1 metro de arestas cabem aqui dentro? Eu vou pegar essa atividade do GeoGebra aqui para mostrar para vocês. Olha, eu estou aqui no GeoGebra com o caminhão aqui, o baú do caminhão, ele mede 5 por 2 por 3. Aqui tem um cubinho que tem arestas de 1 metro, ou seja, ele vai ter 1 metro cúbico de volume. E no comprimento aqui cabem 5 cubinhos. Óbvio, né? Cada cubinho tem tem 1 metro de aresta, em 5 metros vai caber 5 cubinhos. Largura, cabem 2 metros. E de altura vão caber 3. Então, basicamente, o que a gente quer saber? Quantos cubinhos vão caber aqui nesse baú, tá? Para saber quantos vão caber, a gente multiplica 5 vezes 2, que dá 10, vezes 3, que dá 30, a área da base vezes a altura, tá? Então, cabem 30 cubinhos aqui nesse baú. Então, quantas caixas caberão? 30 caixas. Ficou feio caixas, mas tudo bem. Se as caixas tivessem arestas de 50 centímetros, quantas caberiam? Aqui, se você não pensa direito, ou você faz por impulso, você tem grandes chances de errar. Vamos lá para o problema. Voltando aqui. A caixa, ela tem
50 centímetros de aresta. Significa que vão caber 60 caixas? Vai diminuir metade da aresta? Vai dobrar a quantidade? Não. Olha só. Eu tenho aqui um cubinho com 1 metro cúbico, arestas de 1 metro. Quantas caixas com arestas de 50 centímetros cabem dentro de um cubo desse? Olha só, para vocês terem uma ideia aqui, eu tenho aqui dentro 3, 4 caixinhas. Tá? Consegue imaginar que tem 4 caixinhas? Cada uma tem 50 centímetros de aresta. 50 com 50 dá 1, 50 com 50 dá 1. Então, em cada uma aqui, ó, em cada pedaço, em cada cubinho, aliás, de 1 metro de aresta, cabem 8 cubinhos com arestas de 50 centímetros. Então, dentro desse baú, que cabiam 30 caixas com arestas de 1 metro, agora cada uma das caixas tem 8 caixinhas. Então, a gente tem que fazer 8 vezes 30. 8 vezes 30, vocês sabem que vai dar 24 com mais um zero, 240 caixas. Olha só, o 30 ele não dobrou, ele multiplicou por 8, porque em cada uma das caixas cabiam 8 caixinhas. Beleza, fim. Eu vou deixar aqui para vocês esse problema. É uma questão do Enem. É a questão 114 de um Enem que teve aí no passado. Dá uma olhadinha, tenta resolver ele e qualquer coisa me pergunta que eu ajudo vocês a pensarem a respeito.